Alô, minha gente, muito bom dia. Desejo que este domingo seja um domingo de paz, de descanso, de planejamento para a semana de trabalho que começa amanhã, segunda-feira. Eu ainda ontem à noite mesmo deitei, coloquei a cabeça no travesseiro, pensando na sucessão do governo aqui do Distrito Federal. Eu tive um envolvimento muito forte com a emancipação política do Distrito Federal, participando diretamente, eu e alguns outros valorosos amigos, que não logramos êxito nas urnas, mas isso Jorge Amado já dizia, que os pioneiros aplanam os caminhos, as estradas, as vias, para os mais afortunados. Não tem importância não, o destino de cada um é que rege a vivência e a convivência na terra, com a graça de Deus. Mas, voltando aqui à sucessão governamental do Distrito Federal, do GDF, eu já falei outras vezes aqui, mas como até agora, já no final de mês de abril, não se fala, não se tem ninguém assim que os partidos têm apresentado com cara de quem possa vencer o pleito para governador no Distrito Federal. E nem mesmo candidatos ao Senado, à Câmara Federal. E a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nós tivemos governos aí passados, pretéritos, que contaminaram a vida pública no Distrito Federal. Vocês verem, né, governadores, ex-governadores presos, vice-governador preso, senador preso. Foi tudo contaminado, porque essa gente que está encarcerada e ameaçado de cárcere, foi quem governou, foi quem mandou no Distrito Federal. Toda a estrutura do GDF na época deles foi montada por eles. Então, praticamente todos tinham compromisso com os projetos nefastos de seus nomeadores. Essa é a verdade. Então, eu tenho me preocupado e pensado, quem seria se um candidato efetivo que desse mais tranquilidade para as pessoas no seu projeto de governo, no agir, no reagir dentro do governo do Distrito Federal? Olha, minha gente, nós não podemos aqui arriscar muito não. Temos que votar naquela pessoa que consideramos certo para o cargo de governador. Eu pensei, não tenho autorização para falar em nome dele, não sei nem se ele ainda pretende ser político no Distrito Federal. Mas nós temos algumas pessoas aí que podem até se aventurar dando segurança maior ao povo do Distrito Federal na hora do voto. Eu digo aqui, principalmente aqueles que já prestaram serviços relevantes. E eu vou começar por um que está esquecido aí, porque saiu do cenário político em si, mas foi Valmir Campelo Bezerra. Valmir Campelo Bezerra foi administrador de Braslândia, ainda garoto, foi administrador do Gama, foi administrador de Itaguatinga, e não decepcionou nenhum desses, é mais de meio Distrito Federal aí.
foi o constituinte por Brasília mais votado, foi senador da República e ainda nessa esteira foi designado ministro do Tribunal de Contas da União, foi presidente do Tribunal de Contas da União e não decepcionou por onde passou. Foi um administrador competente. E olha que eu não tenho nenhuma intimidade com ele. Perdoe, essa alergia me persegue. Não tenho nenhuma intimidade com ele, mas temos que arriscar o menos possível. Porque vejam bem o que aconteceu com alguns governadores, com o presidente da Câmara, com líder de governo, que foram pegos de forma deprimente, apanhando dinheiro. E outros que já foram presos, vice-governador, ex-vice-governador e governador, acusados sempre de crimes por malfeitos na administração pública. Nesse jaez aí, meus amigos, eu não lanço o nome de Valmir Campelo, porque não tenho autoridade para isso. Não sei nem se ele tem partido político hoje em dia. Contudo, ele já deu prova da sua capacidade de um excelente homem público, no espírito vivaz, que trabalha muito, é muito trabalhador, é muito dedicado a empreitar, foi muito dedicado às empreitadas que assumiu durante sua vida pública aqui no Distrito Federal, propriamente no Distrito Federal, depois no Senado Federal, pelo Distrito Federal e depois como ministro e presidente do TCU, Tribunal de Contas da União. É um homem que já tem um passado consolidado, um passado sem máculas. Não se ouviu falar até hoje em um processo, em uma atitude improba de Valmir Campelo Bezerra, que aliás também é um jornalista. Dessa forma, minha gente, falando do nome de Valmir Campelo Bezerra em primeiro lugar, eu digo que ele seria um candidato em quem poderíamos confiar, porque tem uma história confiável. O passado dele é um fato, é incontestável. Porque tá aí, Braslândia lembra dele com saudade, o Gama lembra dele com saudade, e Taguatinga também lembra, porque foi um administrador de mão cheia, uma pessoa que soube honrar o povo daquelas cidades, trabalhando, se dedicando da melhor maneira possível. Temos também, nesse cenário, uma pessoa semelhantemente importante para o Distrito Federal, que foi a Maria de Lourdes Abadia, que é a Maria de Lourdes Abadia, que governou, que administrou Ceilândia por 14 anos, foi a constituinte, a segunda constituinte mais bem votada do Distrito Federal, e ainda exerceu como vice-governador, assumiu o governo por algum tempo aqui em Brasília. E também nunca se ouviu falar de sujeira feita por Maria de Lourdes Abadia. É uma pessoa que eu reputo também muito confiável. E que seria, eu não estou lançando também a Maria de Lourdes, e que seria
com toda certeza, uma grande candidata e, se eleita, seria uma grande governadora para o Distrito Federal. Vá lá em Ceilândia e pergunte se o povo de lá gosta dela. Vá. Além disso, também ela foi também secretária de Turismo do Distrito Federal. Meus amigos, eu estou falando isso aqui porque eleição não é brincadeira. Vejam bem o tanto que o Brasil perdeu votando errado. E veja bem também o quanto Brasília perdeu com os governadores que foram pegos com a mão na massa aí, subtraindo dinheiro do povo. Governador e outros homens públicos e mulheres públicas. Essa é a realidade, essa é a verdade do Distrito Federal hoje. Não tem ainda ninguém que tenha se apresentado. Então são muitos aí os que querem, né? Mas pessoas que ninguém sabe nem de onde saiu. Tem deles que transferiram o domicílio eleitoral para o Brasil, para Brasília esse ano, para aventurar-se aqui. Como se a nossa Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal fosse a gaiola de ouro que tinha no Rio de Janeiro, que era o buraco lá dos vereadores do antigo Distrito Federal. Meus amigos, então eu falei esses dois nomes, mas deve ter outros nomes aí confiáveis. Não podemos ter a memória curta, principalmente para não confiar mais o nosso voto a pessoas que decepcionaram. A pessoas que decepcionaram. Eu falei em outra mídia. Essas são pessoas que nós devemos esquecer. Devemos cultuar o nome de Juscelino, Israel Pinheiro, Tuniquinho, Bernardo Sayão, né? Dona Sara Kubitschek, Márcia Kubitschek, mas outros aí que se arrogam de benfeitor de Brasília, de olho no cofre, como já foram pegos e presos por roubar, por subtrair dinheiro do Distrito Federal. Esses nós devemos esquecer. Isso aí é uma atitude nossa de legítima defesa. Tenha cuidado, não se deixe embrulhar, não se deixe enrolar pela falsa promessa, pelas falsas promessas que novamente repetirão na sua televisão e nos comícios. Com certeza virão com as mesmas mentiras, mas com o mesmo propósito de roubar. Atente para isso, minha gente. Olha, às vezes eu fico até pensando pela assistência que tem sido muito modesta aqui do canal da Tribuna Política, mas eu insisto porque é isso que eu estou falando agora e o que falei em outras mídias são todos do interesse do Brasil e do Distrito Federal. Olhe cada uma delas e veja se não é. Eu lá não estou lecionando, aqui não estou lecionando, eu aqui estou fazendo como na abertura desse canal eu falei. Aqui eu só vou ferir os assuntos mais importantes, colocar em relevo os assuntos notórios. E esse da eleição de Brasília, particularmente, minha gente, é o mais importante, porque o voto do cidadão é o seu maior capital. Porque o candidato eleito, ele vai influir na vida de toda a cidade, de todo o Distrito Federal. Vai influir como os outros influíram negativamente. Eu lembro aqui, saudosamente, de Elmo Cerejo Farias, que foi o melhor governador do Distrito Federal. Um homem que não se levantou até hoje e não vai se levantar porque não tem nenhum mal feito dele. Inclusive, Valmir Campelo Bezerra foi um dos escolhidos por ele para administrar o campo.
né? Não estou fazendo propaganda, minha gente, porque não tem nenhum candidato lançado. Não sei nem se Valmir Campeiro, hoje, depois de ter deixado o TCU, é filiado a algum partido. Não tenho contato com ele, não tenho intimidade com ele, com a família dele, com ninguém. Lembro que votei nele para a Constituinte e para o Senado. E se ele me pedir voto, eu votei porque é baseado no histórico dele. Na política, minha gente, nós temos que ter, na política e na vida, nós temos que ter um mínimo de garantia, um mínimo de certeza. Por isso é que devemos pesquisar, procurar saber da vida de cada um dos candidatos para que possamos votar bem e não sermos enganados com bandidos intocados na Câmara Legislativa do Distrito Federal, roubando o tesouro do povo do Distrito Federal, as verbas públicas, os dinheiros públicos. Meus amigos, eu disse aqui quando abri esse canal que esse canal não é um canal, é um canal, é uma tribuna política, mas não é política partidária e nem fulanizada. Eu falei desses dois nomes, deve ter outros aí que tenha o mesmo valor ou semelhante, mas não estou lançando eles a candidato, mesmo porque não sei nem qual é a ideia deles, o que eles estão pensando. Eu estou falando aqui como exemplo de pessoas públicas que nós precisamos. E essas são pessoas públicas que já mostraram o seu valor. Ninguém vai testar não, eles já mostraram o seu valor. Como administrador, como senador, como ministro e presidente do TCU, como governadora, que foi Maria de Lourdes. Não nos iludamos, minha gente. Olha, aquele cara que mete a cara na televisão te pedindo voto da forma mais sagaz e querendo convencer, aquele, meu amigo, é o pior. É o pior. Verifique. Você já votou, você tem experiência. Aquele cara que você puxou a bandeira dele na rua e depois o que ele fez por você? Nada. O que ele fez pelo Distrito Federal? Eu respondo, nada. Essa é a realidade. Então está se aproximando aí o tempo das convenções, a escolha, e nós devemos olhar para quem tem no mínimo uma certa bagagem confiável e que a gente possa se basear nessa bagagem para confiar o nosso voto, para depositar o nosso voto. Não podemos mais nos enganar, não temos esse direito. Porque o nosso voto, ele elege alguém que faz ou alguém que desfaz. Então somos nós, os mandantes, que damos aos mandatários o mandato. É isso. Então vamos para frente. Eu queria chamar essa atenção para o valor das próximas eleições, porque nós estamos vindo aí de muitas decepções. Tanto para governador, tanto com governador, como no Senado Federal. Nós temos um senador, aliás, dois ex-senadores presos, que nós não sabemos nem se sairão da cadeia vivos, porque o tempo que eles vão ficar lá é muito grande. Não é? E temos ex-governador, ex-vice-governador, na iminência de ser engaiolado também. Por quê? É porque a justiça, o Ministério Público sai catando aí gente a seu alvedrio? Não, não é não. Não é não, minha gente. Então, vamos ter muito juízo, muito critério para votar, para escolher o deputado distrital, o deputado federal, o senador, os senadores, que esse ano serão 2 senadores, e o governador, principalmente. Nós não podemos errar mais.
colocar um mentiroso lá no Palácio do Buriti, dizendo que vai fazer alguma coisa importante, substancial para o Distrito Federal, depois senta lá, fica rindo da cara do povo e não faz. Ele diz, olha, eu considero o povo de Brasília uns bobões. Por quê? Porque eu prometi, sabia que prometendo iam votar em mim, votaram e eu não vou fazer, não vou fazer. Essa é a realidade, prometem e não fazem muitas coisas. Pense aí, eu aqui não vou acusar ninguém, mas pense vocês aí antes de votar, porque o meu e o seu voto é que vai definir o futuro, o presente e o futuro de todo o Distrito Federal, de nós mesmos, de nossos filhos, de nossos netos, do nosso povo. Muito obrigado.